está começando mais um LanceCast aqui do nosso Lance Itapema. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar agora com ele, esteve durante 30 dias como deputado estadual, primeiro deputado estadual aqui de Itapema. Seja muito bem-vindo, André de Oliveira. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Débora, a toda a equipe aqui do LanceCast. E é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui, para a gente poder prestar contas ao itapemense, à nossa região, aos nossos amigos de Santa Catarina, sobre esses 30 dias de mandato, tudo que a gente conseguiu entregar. E com certeza tem bastante coisa aí para a gente conversar. Com certeza. André, 30 dias de mandato como deputado estadual. Como eu relatei aqui no início, foi a primeira vez que Itapema teve um representante. O que é que Itapema se beneficiou? Como é que você pode falar sobre esse balanço do mandato, principalmente para o itapemense? Como é que foi essa experiência? Então, para nós, primeiro, para mim, né, primeiro foi uma honra representar Itapema no Parlamento Catarinense. Eu tive até a grata surpresa de no primeiro dia já de mandato a gente já fez a troca da bandeira lá no gabinete, né, eles têm na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina a bandeira dos 295 municípios, interessante, né, e a nossa bandeira de Itapema estava lá, então para mim foi um orgulho muito grande, porque eu sou nativo aqui de Itapema, apaixonado por essa terra, e a gente poder representar o nosso município, ter a honra, né, de entrar aí na história do município como o primeiro deputado estadual eleito da nossa cidade, né, assumir o mandato aqui da nossa cidade, então isso foi muito, muito gratificante. Eh, e nós tínhamos pautas fundamentais para a nossa cidade, né? Nós tínhamos muitas coisas para buscar resposta, para buscar informação, para buscar recurso. A gente tem muita coisa para fazer como deputado estadual aqui de Itapema e da nossa região. Então, foi muito importante nesses dois sentidos. Primeiro, pela a paixão, pelo amor que eu tenho por essa cidade, né? E poder representá-la foi uma honra. E em segundo momento, porque a gente tinha muitas coisas que a gente sabe que é importante para o desenvolvimento de Itapema e da nossa região, que a gente saberia que poderia, nesses 30 dias, aproveitar esse tempo e esse espaço como deputado estadual para buscar essas respostas e as informações necessárias para que essas questões andem. E acho que acredito que aqui no decorrer do nosso podcast a gente vai conversar sobre isso também. Exato, e já seria a minha primeira pergunta, né, ali logo no início, assim que você assumiu, você chegou a fazer uma reunião com os vereadores da cidade, com os parlamentares, para Uhum. discutir esses problemas, levar essas questões, né, a nível estadual. Como é que foi essa resposta? Como é que você atuou neste sentido? Então, a gente fez uma reunião com a Câmara de Vereadores, a gente já tinha muita informação da cidade, a gente vive o cenário político daqui, conversa diariamente, troca ideias. Já estamos aí, né, a gente está dentro de um projeto político também para a prefeitura de Itapema, então a gente já está construindo o plano de governo. Então, muitas informações da cidade a gente tinha, mas a gente gostaria de escutar aqueles que são os principais representantes do povo, né, que são os vereadores, para entender quais são as demandas que tinham passado despercebido, justamente porque a gente queria já no começo do mandato já tinha um planejamento a ser executado, mas nós queríamos abranger dentro desses 30 dias, todas as pautas que eram necessárias, a gente não queria perder nada. Então, no primeiro semana já, primeiros dias ali de mandato, a gente teve uma reunião com os vereadores, todos estavam representados, né? Aqueles que não se fizeram presentes, mas mandaram um representante na reunião, que nós tivemos lá na Câmara de Vereadores. E aí a gente levantou várias pautas, né? Várias questões. E uma grande maioria delas relacionadas aos nossos principais problemas: mobilidade urbana, a questão de saúde, a entrega aí do novo hospital, questões com relação à educação, falta de vagas, né, sucateamento das escolas estaduais aqui na cidade, enfim. Então a gente levantou todas essas demandas, as principais delas, e a gente organizou dentro de um planejamento para conseguir tratar essas demandas a nível de estado. E então, essa conversa com os vereadores foi fundamental, lá no início, né, do nosso mandato, para, a gente poder melhorar o planejamento, e aí diante disso a gente foi em busca de principalmente respostas, e a partir daí começa a buscar soluções, né. A gente não consegue em 30 dias fazer tudo, mas a gente conseguiu bastante informação, bastante respostas, e a gente tem muitas agendas ainda de agora para frente para cumprir, com secretários de estados, com diretores, né, de departamentos importantes aqui do estado ou do governo federal.
justamente para conseguir dar encaminhamento a algumas demandas, seja ela de mobilidade urbana, seja ela no campo da educação, seja ela no campo da saúde, né, e algumas outras que a gente levantou, assistência social, turismo. Perfeito. Sobre a educação especificamente, durante essa tua estadia como deputado, você também chegou a visitar as escolas aqui, da nossa cidade, também para fazer, esse levantamento, né, de questões. Como é que você conseguiu levar essas demandas para o estado? Então, uma das pautas que era muito importante para nós era questões das escolas estaduais e da educação como um todo. Tanto é que até a gente, né, conseguiu promover na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina uma audiência pública para discutir educação e o Plano Nacional de Educação, que impacta muito o Estado e os municípios. Mas com relação especificamente às escolas estaduais, uma questão que nós sempre recebíamos e que nós conhecíamos a realidade era a problemática da infraestrutura que está sucateada. E não é só de Itapema, mas das escolas estaduais no estado inteiro. No Brasil. No Brasil. Mas por que que as escolas estaduais, de forma específica no estado de Santa Catarina, estão sucateadas? A gente tem um problema muito simples, que é a falta de manutenção. As escolas não têm recurso e o estado não tem uma estrutura adequada para fazer pequenos reparos, para fazer as manutenções preventivas, as manutenções corretivas, as manutenções básicas que todo prédio precisa, que toda estrutura física precisa. Então, esses pequenos reparos acabam não sendo feitos e vão sendo agravados, e aí acaba que daqui a pouco a gente está com a estrutura do colégio, né, muito sucateada, muito abandonada, parece que abandonada, porque esses pequenos reparos não estão sendo feitos. E percebam, nós visitamos vários colégios, não só em Itapema, Itapema e aqui na região, Itapema, Tijucas, Porto Belo. O que acontece? De forma muito específica. Esses pequenos reparos, muitas vezes, para a escola não cair, né, num nível muito ruim, acabam sendo feitos de forma voluntária por pais, professores, por membros da gestão escolar, que se envolvem em final de semana, às vezes em feriado, às vezes na época de férias, para conseguir melhorar um pouco essa infraestrutura. Você veja bem, o Colégio Anita Garibaldi ele foi pintado durante o período de férias pelos próprios professores e gestores da escola. Então, assim, eles conseguiram resolver todos os problemas de pintura, conseguiram renovar a escola? Não, não conseguiram, mas fizeram um bom trabalho e em alguns ambientes já ficou muito melhor. Então, o Estado tem um déficit muito grande nesse sentido. E isso foi o que a gente constatou. E aí, Débora, o que a gente conseguiu encaminhar nesse sentido, né? Nós temos ainda agenda com o secretário de Educação do Estado, mas tem um projeto que está aprovado já, uma lei do ano passado, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que autoriza o Estado a fazer convênios, né, com a iniciativa privada, ou seja, fazer uma PPP, uma participação público-privada, para que a iniciativa privada apadrinhe, ajude na manutenção das escolas estaduais. Ou seja, esse projeto já existe. Inclusive, eu queria apresentar esse projeto na Assembleia e a minha assessoria já trouxe, André, nós já temos esse projeto. Eu li o projeto e falei, se encaixa exatamente dentro do que eu esperava, que é o quê? A iniciativa privada padrinha uma escola, pode explorar visualmente ela, botar outdoor, placa, enfim, utilizar os espaços, porque, veja bem, as duas escolas estaduais de Itapema estão nas duas principais avenidas, uma do centro e outra da meia praia. Então é um ponto de muito fluxo de pessoas, tanto interno quanto externo. Próximo a diversas obras, né? Próximo a diversas obras, e hoje um outdoor no meio de Itapema custa muito caro. Então, qual que é a ideia? Que agora a gente vai propor, né, e a gente já propôs, na verdade, via indicação, e já fizemos pedido de informação pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, nesse período que eu estive lá, para que o governo do Estado, através do seu secretário de Estado de Educação, pudesse responder com relação a esse programa, com relação a esta lei, que autoriza o Estado a promover, né, a participação público-privada para adoção por parte da iniciativa privada de escolas estaduais. Como está o andamento dessa lei no Estado? A gente quer entender se já existe em alguma região, porque aqui na nossa região ainda não está funcionando. Se já existe em alguma região, como está funcionando, e se não existe, nós já, na sequência, já fizemos uma indicação para o governo do Estado para que coloque essa lei em funcionamento, para que crie um programa para que isso comece a funcionar. Porque, veja bem, hoje uma placa, né, um outdoor na meia praia, num ponto onde está o Colégio Anita Garibaldi, por exemplo, custa aí, sei lá, 5, 6, 7 mil reais mês. Imagina esse recurso todo mês entrando no caixa da escola para que a escola possa fazer seus pequenos reparos, suas pequenas manutenções. Eles melhoram em muito a qualidade da infraestrutura, entende? Porque tu imagina, a gente está falando aí, sei lá, de 60, 70, 80 mil reais ano
que todo mês tu pode estar fazendo pequenos reparos, manutenções, tu melhora muito a infraestrutura da escola, porque esse recurso não vem do Estado, entende? Então, e é algo que a gente resolve de forma muito simples. É claro que a gente também está entrando na pauta do novo colégio estadual em Itapema, né, porque os dois colégios hoje eles já estão no gargalo, eles não resolvem mais o problema, nós precisamos de um novo e grande colégio na cidade. Porque a questão também não é só a infraestrutura, são as vagas também. Não, a gente tem problema sério de vagas. E assim, ó, por exemplo, cidade de Tijucas, que a população é menor do que Itapema, 4 colégios estaduais. O maior colégio da região está em Tijucas, que é o Cruz de Souza, né? Então, assim, a gente tem. É claro, nós não estamos querendo que Tijucas diminua. Não, acho que tem que ser isso. Nós queremos é mais um colégio grande em Itapema, porque a nossa demanda, ela é gigante e nós temos problemas hoje, claro, de falta de vagas. Nós não temos ensino médio matutino em Itapema, nós não temos vaga, nós temos fila de espera nos 2 colégios. Isso é bem problemático, né. É. André, sobre educação ainda, você realizou uma audiência pública sobre o Plano Nacional de Educação. Na outra oportunidade, quando você esteve aqui, você falou que ia pautar essa audiência pública, e agora a gente quer saber qual foi o resultado dessa audiência pública. Muito bom. Então, Débora, a gente, até para quem não conhece tanto o processo legislativo, talvez não entenda, né? Mas nós lá tivemos uma grande vitória em conseguir fazer essa audiência pública em tempo recorde, né? A gente conseguiu, entre a aprovação do requerimento na Comissão de Educação acontecer a audiência pública, nós estamos falando aí de algo em torno de 12 a 13 dias. Então, é algo muito expressivo para o parlamento, porque a gente sabe que todo o processo legislativo ele tem um trâmite, né? A gente precisa aprovar na comissão, depois vai para o pessoal que é responsável por audiências públicas, que é o pessoal que é a área de comissões, e aí vê data, vê espaço, organiza, chama os especialistas. A gente trouxe, para você ter ideia, veio especialista de João Pessoa, de Minas Gerais, Belo Horizonte, vieram especialistas de Curitiba, alguns especialistas online, agenda de todo mundo, pessoas muito, muito comprometidas, sempre com a agenda cheias, pessoas que inclusive tiveram a disponibilidade de cancelar outros eventos para estar conosco, mas tudo isso aconteceu muito rápido. Então, assim, foi um resultado muito expressivo a gente ter conseguido promover essa audiência pública. Eu até estava falando aqui contigo antes nos bastidores, né? Que a gente recebeu um pessoal lá de um instituto que a gente tem muito contato, e eles falavam, André, é impressionante, porque a gente está desde novembro articulando para que acontecesse essa audiência pública, e ela aconteceu contigo muito rápido. Então foi um ganho assim muito grande. O que aconteceu com relação à audiência pública? A gente queria debater o Plano Nacional de Educação. Por quê? O Plano Nacional de Educação que foi, né, construído, entre aspas, construído. Por que entre aspas? Porque o governo federal disse que foi construído no CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação. E para quem não lembra e está nos assistindo agora, o CONAI foi aquele evento absurdo que aconteceu em Brasília, onde o governo federal promoveu nessa Conferência Nacional de Educação, onde lá aparecia uma baderna de esquerda, né, movimento MST, movimentos de esquerda, movimentos LGBTQIAPN+, fazendo muito barulho lá, e os conservadores, que eram a grande minoria, eram hostilizados. E eu tinha delegados do CONAI, eu tinha delegados que vieram na audiência pública, delegados da Conferência Nacional de Educação, que falaram: olha, a partir do segundo, terceiro dia, a gente não conseguia mais participar, porque a gente chegava no evento e a gente era hostilizado. As pessoas faziam, olha só que absurdo, as pessoas faziam roda em volta de delegados que estavam participando da conferência como delegados e iam ajudar a construir documentos. E por que eu faço, entre aspas, construir o documento do CONAI? Porque o documento veio pronto. Todos os delegados que nós temos, né, o testemunho deles, falaram: olha, ninguém ajudou a construir nada, o documento, acabou o CONAI, chegou o documento pronto, do governo federal. E aí a gente discutiu esse documento lá e a gente vai falar um pouquinho dos absurdos que contém no documento, né? E aí eles eram hostilizados. Então foi um evento assim que nada representa a educação no Brasil, nada representa a pluralidade de ideias, nada representa a democracia, o respeito. Foi um evento político de extrema esquerda, com a ideologia de esquerda muito forte lá, e as pessoas que pensavam diferente, ou seja, o contraditório, não foi respeitado. Os delegados que pensavam diferente, que eram mais conservadores, mais à direita, foram hostilizados. Como a grande maioria
né, era dessa linha ideológica à esquerda, eles faziam um roda em volta dos conservadores, gritando fascista, fascista, e corriam com eles do evento, porque tu vai ficar um dia inteiro escutando que tu é fascista e sendo hostilizado e levando cuspe na cara e, né, levando, e se recebendo ameaça de agressão. Foi isso que aconteceu na Conferência Nacional de Educação, né? E a gente trouxe alguns delegados do CONAE para essa audiência, justamente para discutir esse plano. Por quê? Porque o Plano Nacional de Educação define as diretrizes, a base educacional do Brasil, né, as metas e as diretrizes para os próximos 10 anos. O Plano Nacional de Educação é um plano decenal, ou seja, para 10 anos. O último plano foi de 2014 a 2024, ou seja, ele precisa ser aprovado esse ano. Um novo plano, ou enfim, ou postergado esse que já existe. E aí a gente quer discutir porque isso é muito grave, porque essas regras não é só para a educação no Brasil. Claro que sendo no Brasil já nos impacta, mas é no Brasil que automaticamente vem para os estados e automaticamente para os municípios. Então é uma questão que a gente precisa discutir a nível de estado e a nível de municípios, porque impacta diretamente os estados e municípios. E o que está contido, Débora? O que a gente encontrou nesse Plano Nacional de Educação e o que a gente queria tanto discutir isso? Por que foi tão importante essa audiência pública? Por exemplo, Plano Nacional de Educação, né, apresentado pelo governo do Lula, do PT. Um plano do PT, porque isso não foi discutido na CONAI e chegou pronto já. Ah, muito forte a ideologia política, nada de educação. Quer ver um exemplo só muito prático para as pessoas entenderem? No Plano Nacional de Educação do PT, 4 vezes a menção à palavra matemática. Você encontra no Plano Nacional de Educação 4 vezes a palavra matemática. E você encontra 192 vezes a palavra gênero. Tá entendendo? Então, assim, a sigla LGBTQIAPN+, eu contei mais de uma dezena de vezes, sabe? Então, assim, é um documento muito ideologizado, muito politizado. Não está preocupado com a educação, não está preocupado com o resultado, está preocupado com doutrinar, com colocar a nossa visão de mundo, a visão de mundo da esquerda, com colocar a ideologia de esquerda. Um exemplo que a gente vê claramente no plano nacional, nesse plano nacional de educação produzido pelo PT. Esse plano não, né? É um desplano, né? Tem nada a ver com educação. Proibição das escolas cívico-militares. Está claro no plano a desmilitarização das escolas. Proibição das escolas confessionais. Então, por exemplo, as escolas católicas, escolas, né, de alguma confissão evangélica, presbiteriana, luterana, tá claro no plano, né, que as escolas têm que ser laicas, ou seja, sem proibição das escolas confessionais. Proibição, claro, proibição e combate ao homeschooling. Então, assim, ó, um total controle do Estado sobre a educação das crianças, dos filhos. Meta para a matrícula de crianças de 0 anos, de 0 a 3 anos. Tem ideia? Obrigatória. Obrigatória. Meta de matrícula para as crianças, ou seja, a partir de 11 meses de idade já tem meta para estar matriculando as crianças, ou seja, tirar já desde a tenra idade do seio da família. Né? Aí, proibição do homeschooling, sendo que Santa Catarina, vamos lá, isso é outra coisa que a gente precisa discutir muito sério, Pacto Federativo. Nós somos uma federação, mas que federação é essa que o Brasil manda e comanda tudo? Nós, como Estado, não temos autonomia, sendo que já na nossa Constituição, a responsabilidade sobre a educação é compartilhada em federação, no Brasil, nacional, e estados e municípios. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos uma lei que regula o homeschooling. Nós temos uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina autorizando, né, regulamentando o homeschooling no Estado. Aí o que aconteceu? O partido político judicializou, Tribunal de Justiça derrubou. Então, assim, peraí, os estados, então, não têm competência para falar sobre educação? Plano Nacional de Educação quer proibir homeschooling. Outra coisa, eles criam nesse plano um Sistema Nacional de Educação, uma Secretaria Nacional de Educação. A ideia é que Brasília, ou seja, a ideia é centralizar tudo em Brasília. É fazer que nem o SUS, tem um Sistema Único de Saúde, agora eles querem ter um Sistema Único de Educação. A Secretaria Nacional de Educação, SNE. E aí vai controlar tudo. Inclusive, vai dizer para onde que vai os recursos, vai controlar se alguma cidade ou estado, porque essa secretaria vai ter braços nos estados, nos municípios e até nas micro-regiões, para controlar se estão seguindo a cartilha, se estão seguindo a ideologia do plano, senão corre risco de perder repasses, ou seja, perder verba, fora que o nosso pacto federativo já é um absurdo, ou seja, Santa Catarina já é roubada aos montes. Só para vocês terem uma ideia, gente, no último ano, apenas de cada 100 milhões ou 100 bilhões de reais que a gente mandava para Brasília,
apenas 16 voltavam para cá. Ou seja, a gente mandou acho que 124 bilhões, se eu não me engano, em 2023 para Brasília, de impostos arrecadados em Santa Catarina, 120 e poucos bilhões, e voltou para cá menos de 20 bilhões de reais. Ou seja, a gente é muito roubado por Brasília. E agora a gente, numa eventual aprovação desse plano novo aí do PT, a gente, além de já ser roubado em de tudo que é forma, né, por Brasília, a gente corre risco ainda de não receber de volta recurso da educação se não seguir a cartilha. Ou seja, é um sistema para eles controlar de forma ideológica, de forma política, de baixo para cima, e quem estiver fora da cartilha pode ser prejudicado financeiramente ou pode até ser punido civil e criminalmente. Fala disso no documento. Então, assim, é um absurdo, assim, sem tamanho, sem precedentes. Mas a discussão foi boa, então, na Alesc. A discussão foi muito boa, a gente trouxe gente muito qualificada, a gente produziu, além da audiência pública que está gravada, a gente produziu também 2 moções, uma moção de apelo ao Congresso Nacional e uma moção de repúdio ao documento que foi produzido, que é um documento que destrói com a educação no Brasil, né, que destrói com a liberdade das famílias, que destrói com a liberdade dos estados, dos municípios. É um documento absurdo. E a gente produziu também uma moção de apelo ao Congresso Nacional que aprove, nesse primeiro momento, a postergação do Plano Nacional de Educação para 2028 ou 2025, que é uma discussão que está acontecendo lá, né, em Brasília, justamente para a gente ganhar um pouco de tempo, porque esse plano de educação do governo do PT aí acaba com a educação no Brasil. André, vamos então falar um pouco sobre a tua atuação também com relação à produção de projetos. Como você falou, foi um período recorde em que aconteceram muitas coisas, né? Uhum. Inclusive a aprovação do projeto. É isso mesmo? Isso, a gente conseguiu aprovar um projeto de resolução, que era uma pauta muito fundamental, que eu defendia já desde a minha primeira campanha, já foi uma pauta fundamental para mim, que é a defesa da vida, né? E nós conseguimos, nesses 30 dias, aprovar um projeto de resolução, um PRS, que envia ao Congresso Nacional a indicação para legislar para uma PEC, né, que faça a defesa da vida desde a concepção, né, alterando o artigo 5º, 226 e 227 da Constituição Federal. Então a gente conseguiu, em tempo recorde, fazer a aprovação desse projeto. Claro que houve muita articulação, a gente teve que conversar aí com muitos parlamentares, a gente teve que apresentar proposta, a gente teve que apresentar, inclusive, números, porque a grande maioria dos catarinenses são a favor da vida e entendem que, né, a defesa da vida e do inocente precisa ser feito. A gente tem uma discussão aí muito séria no Brasil com relação à defesa da vida. Recentemente a gente estava acompanhando aí a discussão da resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu o aborto a partir do 5º mês de gestação até o 9º mês de gestação por assistolia fetal. Eu não sei se você, Débora, já viu algum vídeo ou sabe do que se trata a assistolia fetal, é terrível, né? O Conselho Federal de Medicina proibiu esse método, essa prática, porque isso é proibido inclusive pela medicina veterinária. Não se pode fazer nem com animais. Se tu hoje for fazer a eutanásia de um animal, esse método é proibido, porque é uma tortura enorme que causa um animal. E você imagina que isso era feito com crianças, com 5 a 9 meses, crianças prontas, viáveis, que poderiam, né, muito bem continuar vivas e se desenvolver até fora da barriga da mãe. E desafogar a fila da adoção, né? Que é um outro grande problema no Brasil. Exatamente. E aí, o que que acontece? Essa questão da sistolia fetal, né? Ela foi derrubada pela justiça no Brasil. Mais uma vez, o ativismo judicial. O Congresso Nacional não tem legislado sobre aborto, porque não quer que fique como está. E a justiça vai lá e vai autorizando, vai criando, sabe, meios para ir autorizando as coisas. E aí, o Conselho Federal de Medicina teve a sua resolução derrubada pelo Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, agora vai para o plenário do STF. Então a gente aprovou essa resolução aqui no estado de Santa Catarina e agora nós temos como missão, inclusive a gente tem alguns amigos aí no Brasil que vão nos ajudar, que vão apadrinhar o nosso projeto, porque a gente precisa aprovar em outras assembleias legislativas no estado, né, nos estados do Brasil, para que isso realmente vire uma PEC lá no governo federal. E aqui no estado foi algo extraordinário, porque a gente conseguiu aprovar um projeto em menos de 30 dias, né? Desde a apresentação até a aprovação foram menos de 20 dias. É isso aí. Então, estamos aqui com André de Oliveira, ele que foi, né, o primeiro deputado estadual de Itapema, cumpriu seu mandato aí por 30 dias e
André, fala um pouquinho para a gente encerrar essa parte do balanço do teu mandato. Fala um pouquinho para a gente sobre essa tua ida a Brasília, né? Não ficou só na Alesc, levou demanda para Brasília também? Fala um pouquinho para a gente. Levamos bastante demandas para Brasília, isso foi muito legal. A gente conseguiu ficar 3 dias, na verdade, 2 dias e meio em Brasília e a gente visitou muitos órgãos, né? Congresso Nacional, tivemos pautas ali, agendas com vários deputados, senadores também. Nós estivemos pautas com órgãos de Estado como a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Nós tivemos agenda com a PRF, Polícia Rodoviária Federal. A gente teve agenda no Ministério da Saúde, nós tivemos agenda no DENIT, nós tivemos na UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores, né, Estaduais, ou seja, dos deputados estaduais. Nós cumprimos várias agendas e várias pautas em Brasília, pensando aqui na nossa região, Itapema e região. Principal assunto era a mobilidade urbana, então nós tínhamos agenda com a NTT e depois nós tivemos também reunião com a Arteres, né, que é a concessionária da BR-101, porque a gente precisa de novos acessos à BR-101 para minimizar pontos de trânsito, principalmente no bairro Tabuleiro. Nós tivemos em contato para verificar a possibilidade de abrir um novo acesso à Marginal através da rua 613, ali no bairro Tabuleiro também. Nós tivemos vendo as possibilidades, pedimos estudo de viabilidade, inclusive, para novos túneis, ligando os bairros Meia Praia e Morretes e Centro e o bairro Várzea. Então, assim, a gente verificou bastante coisa com relação à mobilidade urbana. Por quê? Porque a gente tem uma BR-101, a gente precisava ir para Brasília, por quê? Porque a gente tem uma BR-101, que é a BR federal, que corta a nossa cidade no meio e que a gente sabe que ela é muito boa para nós, mas ela cria vários problemas de mobilidade urbana na cidade e a gente precisa conversar com o governo federal para resolver. A gente teve pautas fundamentais no Ministério da Saúde para discutir sobre recursos, repasse de recursos para o Hospital Municipal, para a saúde de Itapema. Por quê, gente? Vamos lá. Eu falo isso já há muito tempo e tem gente que ainda não entende o que eu estou falando. Eu não sou contra o hospital municipal, eu não sou contra a saúde, eu só estou sendo muito objetivo no que eu falo, que é o seguinte: dinheiro, impostos que sai do nosso bolso, que é arrecadado do nosso bolso, do pagador de imposto. Eu e você pagamos impostos para o governo federal, estado e município. E o dinheiro que é arrecadado para alta e média complexidade na saúde, que é um hospital. O que é um hospital? Hospital não é atenção básica. Atenção básica é unidade básica de saúde. Hospital é média e alta complexidade. E esse internação, cirurgias, UTI, internação, né, intensiva. Olha só, esse dinheiro para média e alta complexidade fica onde? Estado e governo federal, Brasília. Ou seja, esse dinheiro não está no município. Então, se não vier dinheiro, né, se não for pactuado convênios para receber recurso do governo federal e do governo do estado para que a gente possa operar esse hospital de Itapema, o município não dá conta, o município quebra. E é só olhar o município vizinho aqui. É só a gente ver o exemplo de Balneário Camboriú com o Ruth Cardoso. Bota 5, 6 milhões todo mês, o Balneário Camboriú coloca no hospital e a gente vai lá ver que só tem reclamação do hospital. Então, assim, realmente quebra o município, ainda mais que Balneário é bem mais rico do que nós, né? Mas, assim, quebra o município se a gente for tocar o hospital sozinho. Então, eu fui para Brasília, a gente tem agenda, já cumpriu algumas agendas aqui no estado, mas a gente tem agendas ainda para frente com a Secretaria de Saúde do estado e a gente vai auxiliar no que for possível o município para que a gente consiga trazer esses recursos. Então, foi muito importante essa agenda no Ministério da Saúde também, né? Aí teve PRF, que a gente foi ver sobre, né, o posto aqui da Polícia Rodoviária Federal aqui de Itapema. A gente foi lá, inclusive, para buscar informação, porque fica muita gente dizendo, tem que tirar o posto da PRF daqui, tem que tirar. Mas se não vai sair, não adianta ficar insistindo nisso. Porque realmente é um ponto estratégico para a Polícia Rodoviária Federal, foi o que a gente entendeu lá. É um ponto estratégico para a segurança pública e para a segurança viária, entende? Eles ali consideram um ponto estratégico que não tem como fugir dali, né? Obrigado a passar por aquele ponto, né? Em função do túnel, em função do morro do Boi. E então, assim, a previsão é que não vai sair dali. Então, a gente tem que pensar agora nas marginais, abrir as marginais em alguma forma de conter essa questão do trânsito, da mobilidade urbana, de resolver sem tirar o ponto da PRF dali. Então, assim, são coisas importantes que a gente foi ver, sabe? Esperei você tomar água para poder continuar. Tranquilo. André, então falando agora para a gente encerrar,
essa questão do balanço do mandato, eu queria que você deixasse, eu vou deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações a respeito dessa experiência, né, que é uma experiência diferente, tu que, pela primeira vez assumiu o mandato, né, apesar de ter aí já uma trajetória na política aqui da cidade e da região, mas assumir como mandato foi a primeira vez. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente, como é que foi para você? Cara, foi uma experiência, assim, extraordinária para mim, e para as pessoas que acho que puderam nos acompanhar, até para aqueles a qual eu faço perdão, até para aqueles a qual eu faço de alguma certa forma uma oposição política, eu fui ao encontro de muitos deles falando: "Olha, eu não estou como deputado esses 30 dias para atrapalhar, para fazer oposição, para arrumar briga. Eu estou aqui para ajudar a resolver os problemas de Itapema, da nossa região e do estado naquilo que for possível". Tanto é que só para tu ter uma ideia, né, o exemplo, essa aplicação da lei do apadrinhamento das escolas estaduais por parte da iniciativa privada, em dando certo e começando a caminhar, pode ser que comece pela nossa região ou não, mas isso pode ajudar a resolver o problema das escolas no estado inteiro, que é um problema que está no estado inteiro, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Então a gente quis trazer soluções, a gente quis mostrar que realmente um mandato de deputado para a cidade, para a região e para aquelas pessoas que acreditam nas nossas pautas, que me ajudaram a chegar lá, né, no estado inteiro, isso é muito importante. E isso a gente conseguiu mostrar. Isso eu tive agora num evento final de semana, que foi o Cenáculo de Pentecostes, um evento da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Florianópolis, e estava muito de apoiadores, amigos, assim, que me acompanharam nesse trajeto, nesse processo eleitoral, né, nessa trajetória política. E eles estavam: "Cara, que impressionante o que a gente conseguiu ver tu fazendo nesses 30 dias". Então, assim, dá para entregar muito resultado. Querendo trabalhar, Débora, e tendo planejamento, que a gente planejou muito, a gente executou muita coisa, dá para entregar muito resultado. Então, assim, o sentimento é que fica é de muita alegria, de dever cumprido. Agora a gente tem muito a fazer, não para por aqui, a gente precisa continuar, a gente tem muita coisa para frente. O mandato, e a posição de deputado estadual, ela te abre portas muito grandes, essas portas não fecham, essas portas continuam abertas. E agora a gente precisa aproveitar tudo isso para trazer resultado, porque a gente precisa parar. Eu falo isso sempre nas minhas, né, quando eu estou conversando, quando a gente quer falar de política pública, quando a gente quer falar de política, a gente precisa parar de demagogia, de discursinho que não dá resultado na vida das pessoas. Entende? A gente tem que começar a entregar resultado. Então, assim, o André foi pauta, pauta, pauta. Agora a gente precisa mostrar qual é o resultado disso. Adianta ficar com o discurso de que precisa, por exemplo, precisamos tirar a PRF de Itapema. O que, que adianta ficar com esse discurso só para ganhar aplauso, ganhar like, que não vai resolver? Eles não. Quer saber a minha opinião sobre essa questão? Que foi a informação que eu peguei lá com eles. Eu recebi vários relatórios deles argumentando por que não vão sair dali. Então, a Polícia Rodoviária Federal não tem intenção de sair daquele ponto ali do quilômetro 143, entendeu? Então, assim, a gente vai ficar fazendo, defendendo a pauta de tirar eles dali, ganhando like, as pessoas, que legal, o deputado. Não vai sair, então a gente precisa comunicar isso para as pessoas, sabe? Pode ser que saiam? Pode, tem que ter uma mobilização gigante, aí a gente precisa mobilizar a bancada federal, a gente precisa mobilizar a bancada estadual, a gente precisa mobilizar vários prefeitos, precisa criar um argumento forte, mas hoje, diante do que está exposto, é que não, eles não vão sair dali. Então, eu pretendo fazer política dessa forma, com a verdade, com, ó, aqui dá para resolver, aqui não dá, com resultado. Então, vamos arrumar uma emenda parlamentar para uma escola estadual. Temos esse compromisso de conseguir resolver alguns problemas das escolas aqui da região, né? Mas a gente vai resolver o problema de uma escola, duas escolas. Se nós fazermos o programa da lei que já está aprovada no estado de Santa Catarina funcionar, isso vai resolver o problema das escolas no estado inteiro. Vai ajudar a Uhum. resolver. Então a gente precisa de soluções que resolvam de verdade. Então, sim, eu fiquei muito feliz nesses 30 dias, impressionado como te abre muitas portas, como a gente consegue fazer muita coisa em 30 dias. Então, assim, o que que eu vi? Trabalhando, de verdade, tendo força de vontade, levantando cedo, lendo os projetos, estudando as pautas, entendendo as portas que são abertas e como aproveitar isso e colocando a cara para bater, dá para fazer muita coisa em 30 dias. Imagine em 4 anos de mandato. Outra coisa importante, é muito importante a gente ter representante, seja do nosso pensamento, daquilo que a gente acredita, seja importante a gente escolher pessoas que representam aquilo que a gente acredita, né? E eu me coloquei muito tranquilamente dentro da pauta que eu acredito, que é a defesa dos valores cristãos, né? Em defesa de valores
liberais, conservadores, de menos Estado e mais resultado. E graças a Deus eu recebi esse retorno das pessoas que acreditaram em mim. Cara, estou muito feliz com o que tu entregou. Então, o sentimento é de alegria, de dever cumprido, e não é de um sonho realizado, mas de uma missão que a gente começou a cumprir. Não tá a missão cumprida, mas a gente começou agora. Então agora a gente tem muito mais coisa para fazer. E isso que fica. Eu sei que eu falo demais, mas que, Tá só eu ouvindo aqui, é mas que realmente, assim, eu saí muito feliz, sim, satisfeito dá para desse trabalho. perceber que você É, tá você tá bem feliz com esse resultado, apesar de ser 30 dias, mas foram 30 dias bem aproveitados. uhum. André, agora então para finalizar nossa entrevista, vamos falar de um evento que aconteceu na semana passada, em que o Novo realizou, né, o lançamento da tua pré-candidatura oficial, né, a prefeito de Itapema, junto com um embaixador do Novo, que é o Deltan Dallagnol, ele que é um ex-procurador da Lava Jato, que teve o seu mandato de deputado federal cassado, mas que o trabalho não parou, né. Eu Uhum. tive a oportunidade de escutar um pouco da fala do Deltan, e eu queria que você falasse um pouquinho desse evento e um pouquinho do lançamento da tua pré-candidatura. Então, foi um momento muito legal, né, a vinda do Deltan para cá. Estavam não só o Deltan Dallagnol, mas também o presidente nacional do Novo, que é o Eduardo Ribeiro. Então a gente recebeu aqui no nosso evento o Deltan Dallagnol, que é um exemplo no combate à corrupção no Brasil, né. Quando a gente fala de Deltan Dallagnol, a gente vai lembrar, né, do procurador da Lava Jato. A Lava Jato foi a operação que, escancarou a corrupção, a roubalheira na Petrobras, no governo federal, que existia no Brasil. O Deltan esteve aqui com a gente, né, e fez um trabalho, ele faz um trabalho no Brasil nível extraordinário. Veja bem, olha só, ele abriu mão da candidatura dele a prefeito, estando em primeiro na pesquisa em Curitiba, abriu mão de ser o prefeito da capital do Paraná, né, uma eleição muito bem encaminhada, Muito digamos assim, favorável. muito favorável, e que provavelmente receberia o apoio do governador do estado, e enfim, ele abriu mão de ser o prefeito de Curitiba para rodar o Brasil apoiando candidaturas do Novo e de lideranças, né, que podem realmente, depois, no futuro próximo, chegar em Brasília e ajudar na transformação do Brasil. Então, a missão do Deltan hoje é, de verdade, ajudar na transformação do Brasil. É um cara que é fora da curva, né. O que que a gente vai dizer? Ele para mim é um exemplo. Eu acompanho a Lava Jato, o Deltan Dallagnol desde lá do começo, 2014, 15, 16, e foi uma inspiração para mim, inclusive, para entrar na política, eh, né, tudo que a gente viu acontecer no Brasil. E ter o Deltan no nosso evento aqui em Itapema foi com certeza muito gratificante. Foi algo, sabe, saber que que eu estou trabalhando lado a lado com uma liderança que me inspira no Brasil, que inspira, né, que inspirou muitos jovens a virem para a política. É um exemplo no combate à corrupção, é um exemplo né, de político sério no Brasil, de um cara conservador, um cara do bem. Então, para mim foi uma alegria receber o Deltan aqui. E a gente colocou o nome à disposição como pré-candidato a prefeito aqui na cidade. A gente está trabalhando para que a gente possa de verdade discutir Itapema em alto nível e para que a gente possa mudar algumas coisas. O cidadão itapemense se acostumou a ficar feliz com pouco, sabe? Pouco resultado. A gente precisa de verdade de uma gestão técnica, eficiente, competente. A gente precisa acabar com esse cabidaço de emprego. Para quem não sabe, nós temos um cabidaço gigante de emprego em Itapema que consome muito do nosso recurso público. Muita gente que, não estou falando aqui desse funcionário público que trabalha, que entrega resultado, que sabe do que está fazendo, que tem um compromisso de atender bem as pessoas. Eu estou falando daquele indicado político que não faz nada, que passa o dia inteiro no Instagram, no WhatsApp e recebe alto salário, 5, 6, 7, 8 mil reais, né, e que está lá né, sendo pago por nós, que somos os pagadores de impostos, eu e você que está me assistindo aí. Então, esse é o nosso compromisso aqui em Itapema, de a gente apresentar um projeto sério, eficiente, técnico, com qualidade, com gestão, que corta os gastos que são desnecessários e que aplica no lugar certo, que faz a Itapema crescer de verdade. É, e o Deltan veio aí para sancionar tudo isso. O Deltan e o nosso presidente nacional, né, o Edu Ribeiro. Hoje o Novo é o partido que mais cresce no Brasil, graças ao trabalho do Eduardo Ribeiro. Nosso presidente nacional está fazendo um trabalho extraordinário. Eu não canso de elogiar o trabalho do Edu, porque realmente o Novo tem crescido muito e com lideranças extraordinárias, vindo muita gente boa para o Partido Novo. A gente estava falando agora há pouco sobre isso, né? A quantidade de lideranças boas vindo para o Novo. Então estão indo para outros partidos, alguns partidos grandes, chega lá, encontra um monte de gente ruim, gente que
fez muita coisa errada, falou: "Cara, e agora eu vou ficar aqui?". De repente vem no novo, encontra um grupo de lideranças sérias, comprometidas com o resultado, liderança do bem, não tem aqui condenado, não tem aqui, né, pessoas com Nem pode. nem pode. E aí acaba vindo para o novo também. Perfeito. André, muito obrigada pela sua participação. Hoje aqui a gente falando, né, de todo esse trabalho realizado durante esses 30 dias, lançamento da sua pré-candidatura. Nós do Lance agradecemos a tua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, Débora, todo o time do Lance, né, digital, Lance aqui Itapema. A gente está à disposição e no que for necessário podem contar conosco. E você que está nos assistindo, continue muito bem informado acessando www.lancetapema.com.br.